Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volvo EX40 Plus, a versão de entrada desse SUV, que hoje em dia é 100% elétrico, há alguns bons anos já na verdade, mas que é recheada de assistências à condução, que é justamente o nosso assunto aqui de hoje. Então a gente vai conferir, por exemplo, a ACC, o Pilot Assist, que é aquela direção praticamente semi-autônoma da Volvo, frenagem automática em manobra, sensor de ponto cego. A gente vai falar de todos os detalhes para vocês, para a gente conferir se o Volvo EX40, esse é o antigo XC40, tá? Ele só mudou de nome e passou por algumas pequenas mudanças. Mas a gente vai conferir então se ele consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. E como de costume, vamos, antes de pegar a estrada, falar sobre algumas configurações de assistências à condução. A gente vem aqui na central multimídia, em condução, a gente encontra, por exemplo, a opção de deixar o Pilot Assist como padrão. Por quê? Passando aqui para o lado, você escolhe entre o Pilot Assist, que seria a centralização de faixa, ou o ACC. Como padrão, assim que você acionar o ACC, ele vai ficar sempre já no Pilot Assist. Aqui abaixo a gente tem o Lane Keeping Aid, que seria o sistema de permanência em faixa. Não tem regulagem, mas você pode desativar. Notificação de trânsito livre à frente, isso a gente vai ver também, você pode desativar. E aqui a sensação do volante, se eu não me engano, é a vibração, tá? Que você pode desativar também. E é basicamente só isso, você não tem mais regulagem de basicamente nada. O que você pode é acionar o farol alto automático aqui, ó, como vocês podem ver, depois a gente vai falar sobre isso também. Bom, vamos lá para a estrada então, testar na prática como ele se comporta. Como de costume, vamos começar falando sobre o sistema de permanência em faixa. Primeira coisa que eu cito para vocês é que a gente tem dois sistemas aqui no Volvo EX40. Você tem a permanência em faixa, que ele vai corrigir o volante quando você estiver saindo da faixa sem dar seta, né? Como quando você está popularmente comendo faixa. E você tem também o Pilot Assist, que é a centralização de faixa, que a gente vai falar também daqui a pouquinho para vocês. A permanência, ela vai funcionar entre 65 e 200 km por hora, ou seja, só na estrada. E ela é baseada através dessa câmera posicionada aqui atrás do para-brisas, o que significa que se for um dia com o sol muito forte batendo na lente da câmera, uma situação de neblina ou chuva muito intensa, por exemplo, vai afetar o sistema e ele não vai funcionar tão bem. Vamos deixar o carro sair sozinho aqui para a esquerda, ó. Vocês viram que ele já atuou no volante e já fez a correção de faixa. Só que ele vai ficar nessa espécie de zigue-zague. Quando ele faz uma correção ali um pouco mais intensa, ele até aparece no painel de instrumentos. Ele aparece ali Lane Keeping Aid, que seria o sistema de permanência em faixa, pedindo para você aplicar a correção no volante, né? Te alertando que você está saindo da faixa. Mais uma vez, ó, ele chegou a comer faixa, como vocês viram, então ele não evita exatamente que você saia, mas ele te traz de volta. É para uma situação de distração. Estou pegando alguma coisa aqui, por exemplo, ó, ele corrigiu, dessa vez ele quase nem comeu ali as faixas. Também vale ressaltar que, se necessário, ele vibra o volante para te indicar sobre esse perigo, né, sobre essa distração que você teve. Uma última vez aqui, ó, corrigiu muito bem, agora ele nem chegou a comer faixa. Uma vez aqui para a esquerda, e a gente vê que mesmo comendo faixa, ele traz o carro aqui de volta para ela e funciona muito bem. Agora eu quero falar sobre a frenagem automática de emergência. Primeiro eu cito que ela detecta pedestres, ciclistas, veículos e animais de grande porte. Agora, segundo o que eu entendi, descrito no manual do proprietário, aparentemente ele só freia para pedestres e ciclistas até uma velocidade de 80 km por hora. Também lembro que entre 60 e 140 km por hora ele vai voltar para sua faixa automaticamente caso tenha o risco de uma colisão frontal com um carro no sentido contrário. Ou seja, você está, por exemplo, invadindo ali a contramão, está vindo um carro de frente, se ele detectar a colisão entre 60 e 140, ele vai conseguir mexer no volante para voltar de novo para sua faixa de origem. Um sistema bastante inteligente. Ele tem também uma assistência na direção para desvios, então dependendo da situação, se for possível, se tiver um trecho livre ali do lado, seja na esquerda ou na direita, além dele aplicar a frenagem, ou pelo menos o alerta, ele também pode ali aplicar a direção para te ajudar a desviar desse obstáculo. E quando ele dá um alerta, muitas vezes ele até pretensiona os cintos de segurança, porque ele entende que é uma situação de risco, que você pode bater, e por isso ele já se prepara para essa situação. E se por acaso ele parar o carro completamente através da frenagem, ele vai manter o carro parado, ou então ele vai seguir o carro da frente caso ele tenha só reduzido
a velocidade. Então o carro da frente está 30, ele vai ficar acompanhando esse carro a 30 km por hora. Sistema realmente bastante inteligente. Agora, pessoal, para evitar a colisão, o manual diz que é necessário ter uma diferença limite de velocidade. Então, em relação ao nosso carro ao obstáculo, a diferença para veículos tem que ser de no máximo 60 km por hora, para ciclistas no máximo 50, para pedestres no máximo 45 e para animais de grande porte no máximo 15. Muito provavelmente ele vai atuar mesmo fora dessa diferença de velocidade, porém ele com certeza ou muito provavelmente não vai conseguir evitar 100% colisão, até porque esse sistema de frenagem automática, que também é baseado ali pelo radar e pela câmera aqui do para-brisas, ele nem sempre consegue parar completamente antes de você bater, mas muitas vezes ele mitiga a colisão. Então vamos supor que você bateria a 120, a 130 e ele consegue reduzir para 90, para 100. Quanto mais lento você estiver, mais seguro você está também nesse acidente. E vamos supor que você fez a frenagem, mas ele entendeu que não é o suficiente ou não é o adequado, digamos assim, para evitar aquela situação de risco. Ele vai também te auxiliar fazendo uma frenagem mais forte do que aquela que você mesmo fez. Vamos fazer esse teste aqui, ó. A gente vai pegar e acelerar um pouco mais em relação ao carro da frente. Então, ó, nem vou pisar muito fundo, mas acelerando um pouco aqui, ó. A do polícia à frente. Vocês perceberam, né? Além do Waze avisando aqui, ele avisou ali no painel de instrumentos um carrinho piscando em vermelho. O alerta eu achei bem discreto, para ser sincero, mas pelo menos ele também dá um alerta sonoro para você ficar mais atento. Agora, eu acho que se você está assistindo esse vídeo até aqui, você pode deixar o seu like aqui embaixo e também hypar o vídeo. Joga os comentários ali para a esquerda que aparece a função de hypar. É completamente gratuita, mas ajuda muito a gente. Nem tempo você perde nisso, tá? Nem dinheiro, nem tempo. Então realmente não tem por que você não dar esse apoio pra gente, porque esses conteúdos tão repletos de informações que a gente traz para vocês dão muito trabalho para fazer. Falando agora para vocês sobre o principal ponto que acho que vocês querem realmente ver, que é o ACC com o Stop and Go, que é aquela função onde ele consegue parar completamente o veículo e retomar automaticamente também. Vou ativar aqui, vou colocar em 50 km por hora. Ele vai passando de 5 em 5, mas se você segurar o botão, ele vai passar de 1 em 1 lentamente. Então você consegue definir uma velocidade um pouco mais precisa. Vocês estão vendo aqui, ó, essa frenagem que ele fez já é automática, já é dele. Lembro também que você pode definir velocidades entre 30 e 180. 180 até porque é o limite de velocidade do carro, tá? Ele é limitado eletronicamente aos 180. Mas ele vai funcionar a partir de 0 ACC justamente por conta da função Stop and Go. O legal é que quando ele freia, ele usa também a frenagem regenerativa, pelo próprio motor elétrico, ajudando a recarregar um pouco das baterias. Alguns carros elétricos, no ACC, eles acabam utilizando a frenagem convencional, então você acaba gastando bem mais do que o tradicional. Agora eu acho que por estar na distância mais próxima, ele poderia realmente ficar mais perto. Ele ainda tem uma distância bem grande ali de segurança. Não é imensa, mas poderia ser menor essa distância em relação ao carro da frente. Aqui, por exemplo, ele acabou freando um pouquinho, porque acho que ele detectou o carro do lado, porque a gente estava abaixo da velocidade de 50 que eu programei. Vamos conferir essa frenagem, ó. Vocês estão vendo que ele já está freando sozinho. Eu estou aqui com o pé próximo porque às vezes é preciso intervir. Você nunca pode deixar o carro dirigir completamente sozinho porque ele não é autônomo, tá? Ele só tem auxílios à condução. Mas olha, fez a frenagem de forma bastante suave. Em nenhum momento eu balancei aqui dentro do carro. Tem carro que vocês podem até ver pelos testes aqui no canal, que eu chego a vir aqui para frente com a cabeça de tão forte que ele freia. Aqui até o momento, pelo menos, a gente vai continuar testando, mas até o momento ele está freando de forma bastante suave e mantendo a distância em relação a essa estrada aqui na frente. Vamos ver agora como ele se comporta. Aqui ele fez uma frenagem um pouquinho mais agressiva, mas ainda assim muito confortável. De novo, eu não cheguei a nem balançar no carro. Você percebe que ele perdeu velocidade mais rápido, mas não chega a ser uma frenagem realmente que incomoda. Agora vamos ver a parada 100% automática, ó. Não estou pisando no freio em nenhum momento. Ele já está diminuindo a velocidade, ó, começou a diminuir um pouquinho mais forte, mas ainda assim de forma suave. Aqui no final, ó, como o carro da frente também parou um pouco mais rápido, aí eu dei uma leve balançadinha aqui dentro. Ainda foi suave, mas em algumas condições ele consegue ser melhor, por isso que a gente vai continuar testando o sistema. Agora eu lembro vocês que ele tem algumas funções aqui em relação à parada. Como ele tem o Stop and Go,
dentro de 3 segundos, se o carro da frente voltar a sair, ele vai retomar automaticamente. Como o carro aqui da frente demorou mais do que 3 segundos, eu só clico aqui, ó, no RES, ou então ali, ó, e ele já deu um alerta que eu vou falar para vocês, o pronto para conduzir, que é, ele avisa que o carro da frente já saiu, né? Então o carro da frente demorando mais que 3 segundos, você clica aqui no botãozinho de restabelecer a velocidade ou dá um toque no pedal do acelerador. E quando você clica aqui no botão RES, o carro da frente ainda tem 6 segundos para sair. Se ele demorar mais que 6, aí você vai ter que clicar de novo e assim por diante. O legal é que o aviso pronto para conduzir, ele funciona mesmo que você não esteja com o ACC de fato ativado. Então às vezes você se distrai e não percebe que o carro da frente andou, ele já alerta para você que o trânsito começou a acelerar. Sobre a parada automática também, se o ACC mantiver o carro parado por 10 minutos, ele vai automaticamente acionar o freio de estacionamento eletrônico. Ó, agora sim ele fez uma frenagem bastante agressiva e eu vim aqui mais para frente. Essa sinceramente eu não gostei. O trânsito parou mais repentinamente, então dá pra gente, digamos que passar um pano. Olha, ele tá indo mais um pouquinho para frente, olha que legal, sozinho. Então até dá pra gente entender um pouquinho, mas eu acho que dava para prever isso e ter freado um pouquinho mais suave. Agora, pessoal, quero falar para vocês sobre o Pilot Assist, que seria a centralização de faixa. Eu lembro que ele só funciona com o ACC integrado. Ela funciona até 140 km por hora e abaixo de 15 km por hora ela só funciona se tiver um carro na frente para ele seguir. Se não tiver um carro na frente, você vai ter que passar dos 15 para que ele faça essa mudança no volante. E vocês viram que ele já está fazendo as curvas aqui de forma automática. Só que eu acho que ele pede muito rápido as mãos no volante. Tudo bem que não é para você deixar o carro dirigir de forma autônoma, mas dada a inteligência do sistema, eu acho que ele poderia demorar um pouquinho mais. Tanto que tem carros que são menos inteligentes e demoram mais para pedir as mãos no volante. Olha, ali já apareceu o alerta laranja, já apareceu o alerta vermelho. Ó. Vamos ver se eu não fizer nada, ó. Ó, ainda tá mantendo. Ó, desligou o sistema. Vocês podem ver, ó. Cancelou completamente. O manual diz que ele para completamente o carro. Ele dá um alerta, né, nos freios e depois vai parar e acionar o pisca-alerta. Porém, eu já testei e isso não acontece aqui no X40, pelo menos nessa versão brasileira. Mais uma frenagem do ACC, ó. Por mais que o trânsito parou um pouquinho mais rápido, também foi suave, não foi muito agressivo. Eu acho que poderia ter essa função de realmente, né, começar a frear o carro e parar, porque você pode ter desmaiado, você pode ter cochilado, alguma coisa nesse sentido. E a gente já viu outros carros que mesmo aqui no Brasil fazem isso, tem esse recurso de segurança. Então eu não entendi por que aqui no X40 Plus não tem. Que eu me lembro, os modelos mais caros da Volvo, como o XC60, XC90, X90, se eu não me engano, todos eles possuem esse recurso. Lembro vocês também que o Pilot Assist ele só vai detectar carros parados se você estiver até 70 km por hora. E também ele não funciona se você atrelar um reboque ao carro. Bom, vamos continuar testando o sistema. Deixa ele reconhecer aqui as faixas novamente. Vou até cair para a faixa aqui do meio. Lembrando, a gente tem uma faixa de moto aqui na esquerda, mas vamos ver se ele consegue centralizar mesmo assim. Deixa eu ficar com o pé próximo aqui, ó. Até o momento centralizando. Eu só vou colocando as mãos de vez em quando para ele não ficar apitando, né? Senão ele vai desligar o sistema. Tudo bem, aqui tá quase uma reta, mas ó, percebam um ajuste bem milimétrico no volante. Ou seja, ele faz a centralização realmente bem centralizada, ao contrário de alguns carros que fica num vai e vem, né? Para um lado para o outro. Vou colocar aqui para ele retomar a velocidade. Nesse caso tem um carro na frente, então ele já vai começar a fazer assistência mesmo abaixo dos 15. Mas ó, já passou dos 15, então é realmente, mesmo que não tenha um carro na frente, é um período bem curto, né? Vamos ver aqui se ele vai fazer essas espécies de curvas. Eu acho que não, porque você tem o cruzamento, ó, vamos ver. Ó, se perdeu, vocês perceberam, né? E isso é completamente normal, tá, pessoal? Não é culpa do carro, porque você precisa ter aqui as faixas, né, para ele detectar. Não tem como você manter dentro da faixa se não existir uma faixa. E no cruzamento, justamente por não ter, às vezes ele se perde. Se for um cruzamento pequeno, ele até consegue passar e já retomar automaticamente. Se for um pouquinho maior como aquele ali, ele vai acabar fazendo um movimento diferente no volante. Então vocês têm que ficar atentos. Mas olha, mesmo com a faixa de moto, na maioria do tempo ele funciona muito bem. Algo que a maioria dos carros que passaram aqui pelo canal não conseguem fazer. Quando tem a faixa de moto, justamente, ó,
Aqui também, vocês perceberam? A faixa ela foi um pouquinho para a esquerda e ele comeu um pouquinho de faixa, mas ele já voltou automaticamente, então ele já se adaptou. Mas como eu estava dizendo da faixa de moto, como ela é muito menor, muitas vezes, a maioria dos carros, eles não conseguem detectar essa faixa, porque eles se perdem. Você tem duas faixas ali, ele não sabe qual que ele se baseia, então ele pega a última. Aí ele vai andar assim, ó, comendo a faixa. Aqui no X40 acho que eu tive esse problema uma única vez, mas é normal de vez em quando o sistema não detectar assim com maestria. Então, sinceramente, eu achei que funciona muito bem o Pilot Assist aqui no Volvo EX40, assim como a gente já viu em outros modelos da Volvo. Mais um pequeno trechinho aqui para a gente ver como que ele se comporta, mas a gente vê que na cidade ele funciona realmente muito bem. Na estrada, geralmente os sistemas são ainda melhores, né? Porque você tem um trânsito um pouco mais calmo, menos carros. Então a gente vai conferir na estrada também, mas olha, aqui na cidade eu realmente já aprovo e muito esse Pilot Assist aqui da Volvo. Inclusive o ACC, com raras exceções, só quando o trânsito para realmente muito forte, mas se não for isso, ele também é bastante suave. Mesmo freando mais rápido, ele não é bruto. Posso dizer para você que tanto o ACC quanto a centralização de faixa estão no mesmo nível, por exemplo, da Volkswagen. E eu já elogiei muito esses sistemas da Volkswagen aqui no canal. Ou seja, é muito elogiável aqui no Volvo também, né? Vamos ver uma curvinha um pouquinho mais intensa, vamos ver se ele vai fazer. Tá com bastante sol na lente da câmera, mas vamos ver se ele vai conseguir enxergar bem, ó. Ó, fazendo sem nenhum problema, hein? Mesmo uma curva um pouco mais intensa. Só que ele não vai desviar dos buracos, tá, pessoal? Isso aqui você tem que ficar atento sozinho. Mas a conclusão aqui na cidade, praticamente perfeito. Realmente funciona muito bem. Vamos ver lá na estrada. Pessoal, eu quero mostrar agora para vocês uma função muito interessante do ACC, que é o assistente de ultrapassagem. Então eu vou programar aqui, ó, em 120 km por hora. A gente tem um Onix bem mais devagar aqui na nossa frente. E quando eu dou seta para a esquerda, olha o que ele faz. Vocês perceberam? Ó, ele diminuiu a distância em relação ao carro da frente para me ajudar a fazer uma ultrapassagem. E isso só vai funcionar acima de 70, e só para a esquerda. Mas funciona realmente muito bem, né? Pessoal, está aqui no Pilot Assist, vamos ver na estrada. A gente tem algumas curvinhas aqui na frente, quero ver se ele consegue se comportar bem ou não. Vamos segurar o volante por enquanto. Ó, soltei. Temos uma curva aqui na frente. Ele está mantendo a 95 por conta que os carros estão mais devagar, mas eu programei a 120. Tá fazendo muito bem a curva. Ó, pediu minhas mãos no volante. Eu vou só apoiar aqui para ele entender que eu tô aqui, ó. Tô aqui, filho. Ó, ele demora para detectar, né? Tive que mexer um pouco no volante para ele entender que eu tô aqui com as mãos. Fez essa curva realmente de forma excelente. Não ficou muito para a direita, não ficou muito para a esquerda. Ele centralizou de uma forma muito clara. Mais uma curva aqui na frente. Vamos ver, essa é um pouquinho mais acentuada, hein? Vamos ver se ele consegue fazer bem ou não, ó. Até o momento fazendo muito bem. Lembrando que começou a chover, a chuva atrapalha, tá? Fez muito bem. Deixa eu colocar as mãos aqui no volante para ele detectar, para ele fazer a próxima curva. Ó, mais uma. Ó, a gente percebe realmente, vamos colocar a mão no volante aqui sem tentar interferir na direção, mas ó, realmente ele faz de forma muito precisa, muito boa. Só acho de novo que perde as mãos no volante de forma muito rápida, dada a inteligência do sistema. Mas ainda assim, a gente pode dizer que funciona realmente de forma excepcional. Tá entre os melhores, com certeza, que já passaram aqui pelo canal. Estamos em uma condução agora quase noturna. Está escurecendo, mas acredito que já vai funcionar o farol alto automático, que é o recurso que eu quero falar agora para vocês. Primeiro cito essa iluminação ambiente interna que a gente tem. Ó, dá para perceber que está bem aceso aqui no painel também, e segue até lá a outra porta. Então, mas o assunto principal aqui é o farol automático, que funciona a partir de 20 km por hora e só se tiver baixa iluminação. Já explico melhor isso. Deixando aqui no automático, eu dou um toque aqui para cima, ó, ele já ativa ou desativa ali o sistema. Então vamos deixar ele ativado e vamos passar de 20 por hora para ver então se ele vai acender. Por mais que não esteja tão escuro, geralmente os carros já acendem nesse trajeto e vai ficar mais escuro ainda daqui a pouquinho. A questão da baixa luminosidade que o manual diz pra gente é, por exemplo, em cidades. Como você tem geralmente vias bastante iluminadas e no trecho urbano você não deve usar o farol alto por questão de lei, ele não vai acionar.
Se você estiver na estrada, mas for uma via também bastante iluminada, ele vai entender que o farol baixo já é suficiente e não vai ligar o farol alto. Agora, se for um trecho de estrada ou até mesmo de cidade, né, acima da velocidade mínima, se tiver muito escuro, aí sim ele aciona para te ajudar na iluminação. Pessoal, ele acabou de ligar aqui e já ligou novamente. Vocês podem ver o símbolo ali que está azul no painel. A gente percebe que esse trecho está um pouquinho mais escuro. Então vocês viram que ele não tinha ligado antes, justamente por conta da alta luminosidade. E o legal é que ele funciona a partir dos 20, porque a maioria, praticamente todos os carros que já passaram aqui pelo canal, só ligam a partir dos 30. E a gente viu agora que ele só foi desligar quando a gente chegou em mais ou menos 16 km por hora. Então, pelo menos a faixa de velocidade dele é bastante abrangente. E ele já está ligado de novo. Não sei se vocês conseguem notar, mas dá para perceber o símbolo ali no painel de instrumentos. Agora, para um carro de marca premium, tudo bem, o valor não é extremamente alto, né? Como eu disse, 330 mil reais, mas é um valor considerável. E eu acho que por esse preço ele já poderia ter os faróis adaptativos. Esse farol automático aqui do X40 Plus, ele somente vai ligar automaticamente e desligar automaticamente quando ele detectar um carro na frente, ou uma moto, né, um veículo que seja. Agora, ele não recorta o carro da frente, ao contrário do que a gente viu lá no XC60, por exemplo, onde ele consegue iluminar somente dos lados do carro sem ofuscar a visão do motorista da frente. Então é um recurso que funciona, mas poderia ser já até um pouquinho mais avançado. A gente também já testou o Volkswagen ID4 aqui no canal e ele também tinha farol adaptativo, mesmo custando aproximadamente 20 mil reais a menos do que o Volvo EX40. Ó, pessoal, ele ligou de novo, mas ali na frente a gente tem um carro. Provavelmente assim que ele detectar, ele vai... Ó, perceberam, né? É difícil mostrar isso geralmente aqui na estrada de terra, mas hoje a gente conseguiu. Assim que ele detectou o carro na frente, ele já baixou o farol alto automaticamente. Deixou de detectar, ele ligou novamente. Então funciona, mas poderia ser adaptativo. Enquanto o Pilot Assist vai funcionando aqui, o ACC também, eu quero falar para vocês sobre o sensor de ponto cego, aproveitar esse trânsito. Ele funciona a partir de 12 km por hora e o recurso vocês já conhecem, né? Ele tem, nesse caso aqui, parece duas minhoquinhas, uma de cada lado aqui do retrovisor, que elas se acendem quando detectam um carro no seu ponto cego. E no caso aqui onde eu dou seta, ele também pisca esse alerta no retrovisor. Aparentemente, ele não tem integração ali no volante. Então, por exemplo, se você estiver caindo para o lado, mesmo tendo um carro no seu ponto cego, pelo que parece, ele não corrige no volante para tentar evitar essa colisão. Alguns carros mais caros da Volvo, ou até outros carros de outras marcas, eles têm essa integração, então acho que faltou isso aqui. O manual não especifica e eu testei na prática e nenhuma das vezes também ele atuou no volante em razão disso. Só que ao passar outros carros, ele só vai detectar se você tiver uma diferença de até 15 km por hora. Então se você estiver a 100, outro carro precisa estar a 115, ou vice-versa. Também falo, por que não, do sensor de fadiga. Ele vai monitorar o comportamento do motorista a partir de 65 km por hora. Então ele vai ativar a primeira vez. Porém, ele também consegue ficar ativo acima de 60. Então passou de 65 ele vai ativar e até os 60 ele mantém. Abaixo de 60 ele vai desligar e depois só vai ligar de novo a partir dos 65. Acho que vocês entenderam. E o que ele vai fazer? Ele vai monitorar a sua direção para identificar se você está dirigindo de uma forma cansada, uma forma errônea. Então, por exemplo, ele considera as suas saídas de faixa. Se você ficar comendo faixa há muito tempo, o sistema aqui de permanência atuar muito no volante, ele vai indicar que você está fadigado e pedir para você fazer uma pausa. Se você ignorar esse alerta, ele vai começar a fazer mais alertas até você parar. Isso a gente não vai conseguir simular aqui para vocês, porque funciona numa condição mais específica. Agora quero falar para vocês sobre o alerta de colisão traseira. Quando um carro vai se aproximar rápido demais de você aqui pela traseira, o EX40 ele vai piscar o alerta e, se não for possível evitar uma colisão, ele vai pré-tensionar os cintos de segurança dianteiros antes de acontecer esse impacto e vai também acionar o freio caso o EX40 esteja parado. Então, para evitar, por exemplo, o engavetamento, ele vai acionar os freios automaticamente antes de acontecer a colisão. A gente tem aqui nesse carro também o Whiplash Protection System, que é o WIPS. Funciona da seguinte forma:
Quando tem uma possível colisão traseira, como nesse caso que eu falei para vocês que ele aciona o alerta, além de pré-tensionar os cintos de segurança, ele pode também, no caso de uma colisão traseira, recuar os bancos dianteiros. Isso para evitar aquele efeito chicote. Então você está aqui posicionado no banco, quando alguém bate atrás, você vai para frente e volta muito forte. Ele recuando o banco junto com você, você evita este efeito e diminui muito os riscos de um problema na sua coluna, por exemplo, em razão desse acidente. Falo agora para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro que funciona abaixo de 15 km por hora. Eu vou simular uma situação aqui para vocês. A gente está meio que saindo de uma suposta vaga, né, saindo de ré com o carro, e assim que passar um outro veículo ali, ele vai alertar para a gente que a gente tem um risco de colisão ao sair da vaga. Geralmente ele também detecta pedestres e ciclistas, mas não sempre. O legal é que se ele detectar que a colisão está muito próxima, ele pode acionar a frenagem automaticamente. Vai passar um HB20 ali, ó, vamos fazer essa simulação. Ele alerta aqui, ó, já alertou, tá vendo? Ele alerta aqui pela câmera de ré, tem um pedestre, vamos ver, ó, detectou o pedestre também, vocês perceberam? Olha lá, ó. Outro carro lá, ele já detectou também. Agora, eu acho que ele poderia alertar também aqui pelos sensores de ponto cego, infelizmente ele não alerta. Mas funciona bem, como vocês viram. E eu aproveito esse momento para falar também sobre a frenagem automática em manobras. Então, da mesma forma que o alerta de tráfego cruzado traseiro, aqui você pode até desativar o freio traseiro automático, tá vendo? Se ele detectar, por exemplo, que você chega muito perto de um obstáculo, como uma parede, etc., sem pisar no freio, ele vai intervir para você e frear para tentar evitar ou mitigar a colisão. Lembro também, aproveitando, que esse carro tem a frenagem automática pós-colisão. Então vamos supor que você bateu o carro, acionou os airbags, ele vai então acionar os freios automaticamente para evitar um segundo acidente. Estamos agora num trecho de estrada de terra, porque eu quero mostrar para vocês o HDC, que é o Hill Descent Control, ou assistente de descida. Ele funciona somente junto com o modo off-road aqui nos modos de condução. E assim que ele detectar uma descida, ele vai então segurar sozinho no freio. Lembrando que o modo off-road você só pode acionar abaixo de 40 km por hora. Então também é a velocidade que funciona o HDC, né? Vamos pegar uma descida bem íngreme aqui de terra e hoje deu uma chovida, então ela está um pouquinho mais molhada. Vamos ver se ele vai conseguir frear sozinho ou não e o quanto ele vai conseguir. O manual não especifica pra gente se a gente consegue mudar a velocidade, mas a gente vai tentar fazer isso. Olha, ele já tá aparecendo o símbolo ali no painel. Vou soltar totalmente o pé do freio agora, ó. Totalmente solto e ele está segurando sozinho. E a descida aqui é bastante íngreme, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber através da câmera. Ele está mantendo ali em torno de 4 km por hora. Vamos pisar um pouquinho no acelerador para ver se a gente consegue controlar a velocidade. 7, ele foi para 6, 5, mas não mudou muito não. Vamos acelerar um pouquinho mais. Vamos ver se ele fica em torno dos 10. Ó. Aparentemente não, tá? Ele voltou ali para casa de 5 km por hora, como vocês podem notar. Então faltou esse ajuste aqui pelo pedal do acelerador. E como não tem pedal shifts, alguns carros mudam por aqui, né? Esse aqui também não muda. Mas te ajuda, tá? Você não vai usar isso todos os dias, muito provavelmente, mas em uma condição um pouco mais off-road, a frenagem automática do carro pelo HDC, ela acaba sendo mais eficiente do que você frear manualmente. Porque ele consegue, por exemplo, frear somente uma das rodas, então ele vai conseguir fazer uma frenagem melhor do que a sua por parte do motorista. Mas e aí, pessoal, o que eu achei então das assistências à condução aqui do Volvo EX40 Plus? Sendo sincero com vocês, achei elas muito boas. O ACC, na grande maioria das vezes, ele é bastante suave, mesmo quando ele freia um pouco mais rápido, você não fica balançando aqui dentro. O Pilot Assist também, na maioria das vezes, funciona muito bem, mesmo em baixas velocidades, e até em curvas um pouquinho mais pesadas, ele consegue fazer grande parte das vezes. E vocês viram que esse carro é bastante inteligente, né? Então ele tem vários recursos onde ele consegue atuar também na direção para tentar evitar um acidente, etc. Agora, eu senti falta de alguns itens nesse carro. Como, por exemplo, um alerta de abertura de porta, o reconhecimento de placas de trânsito, faróis adaptativos, ele só tem um farol automático, mas eles não se adaptam. Também um Park Assist, não é essencial, mas pela categoria do carro poderia estacionar automaticamente, e também um alerta de objetos esquecidos no banco traseiro. Mas pelo menos praticamente todas as assistências que ele tem funcionam de forma realmente bastante primorosa.
Agora você já sabe a minha opinião, né? Então, por favor, comenta a sua aqui embaixo. O que você achou do Volvo EX40 Plus dirigindo praticamente sozinho? Deixa sua opinião nos comentários e se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.